A profecia da volta de Jesus. Uma jornada no mundo celestial. No cerne desse enredo cósmico, emerge uma profecia impactante, a volta de Jesus. Enoque, em suas visões inspiradas, descreve o retorno triunfal do Filho do Homem, um evento que transcende a história e projeta-se como farol de esperança para todos os que anseiam pela redenção. Fique comigo neste vídeo. Juntos vamos desvendar as profecias de Enoque, o homem que andou com Deus. Enoque e a volta de Jesus. Houve um intervalo de tempo entre Adão, a queda de Caim e morte de Abel, até o nascimento de Enoque, que foi o sétimo depois de Adão. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas, capítulo 1, versículo 14. Enoque, o sétimo depois de Adão. Mesmo não crendo na numerologia ocultista, não posso deixar de ressaltar o fato de que Deus tem levantado um homem na sétima geração. E não por acaso Deus usa o número 7 para se referir à perfeição ou acabamento de algo. Temos exemplo na cena da criação. O sétimo dia foi de plenitude. No deserto, o sétimo dia era para o Senhor. Em Apocalipse, os 7 selos. E assim como o sétimo dia, o sétimo descendente foi separado para si. Deus criou o homem conforme a sua imagem e o colocou em um jardim para cultivá-lo. Mas logo na primeira geração, Satanás já começou a tentar separar o homem de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8 que nada poderá nos separar do amor de Deus. E é verdade, porém Isaías nos adverte no capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A única coisa que separa Deus do homem é o pecado. Então Satanás começa a trabalhar para destruir a obra-prima da criação. Deus tem um profundo desejo de estar junto da sua criação. Deus tem um plano de que o homem habite com ele, e Jesus deixa isso claro nas suas mensagens. João capítulo 14, versículo 3. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas Adão erra, seu filho Caim erra, Abel morre e Deus lhe dá 7 em lugar de Caim. E assim a linhagem humana vai se desenvolvendo na face da terra, até que na 7ª geração, Deus levanta um homem que faria a diferença, e a este revela o seu plano para com o homem. Não pense que Deus falhou no jardim, ou que Deus não sabia que o homem seria enganado pelo diabo. Deus é onisciente, e assim ele começa já no princípio declarar o seu plano de salvação do homem. E uma peça fundamental da propagação da redenção de Deus foi Enoque. Primeiro vamos entender o cenário da época, o contexto de Enoque. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O caráter humano estava corrompido, e até alguns filhos de Deus se estavam corrompendo. Enoque estava em meio a uma geração má que se deteriorava rapidamente. A moral estava destruída e os homens não tinham temor de Deus. Este homem, porém, tinha uma conduta diferente dos demais. Gênesis capítulo 5, versículo 21. E andou Enoque com Deus. Enoque andou com Deus, enquanto o mundo andava com o maligno e segundo o príncipe deste mundo. Enoque tinha uma comunhão com Deus. Meu irmão, mantenha uma comunhão íntima com Deus e em suas orações dê a Ele um lugar especial na sua vida. Mas também a Bíblia revela que Enoque não estava calado na face da terra. Ele conhecia Deus e tinha comunhão, mas também era profeta. Judas capítulo 1, versículos 14. E destes profetizou também Enoque. No livro de Judas, vemos esta importante característica de Enoque, que mesmo no meio de uma geração má e perversa, ele não estava calado. O versículo 16 de Judas nos ajuda a entender mais o contexto. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Enoque foi fiel a Deus, e Deus foi fiel com ele.
e deixou que ele vivesse por 365 anos. Para que ele fosse uma luz e uma referência em seu meio, vemos que no seu tempo posterior, só outro andava com Deus como ele. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, o grande servo Noé. Entendemos que Noé e Enoque eram puros e serviam a Deus com integridade, e não por acaso, como veremos a seguir, os dois andaram com Deus. Enoque anuncia a volta de Jesus, seguida de um grande julgamento de Deus para a raça humana. E também todas as obras dos homens viriam à tona, e também toda a palavra de impiedade que o homem profere na face da terra. Judas capítulo 15 diz: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Deus foi fiel com Enoque, e não queria que um justo perecesse, e Deus tinha um desejo de estar com Enoque. Como bem diria o salmista tempos depois, Salmos capítulo 4, versículo 3. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que ele é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Deus separou para si aquele que ele é querido. Meu irmão, agradeça ao Senhor. Se santifique e agrade a ele. Na Bíblia está escrito: agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Busque ao Senhor neste tempo. O mundo está indo de mal a pior, mas Deus separa para si aqueles que o amam. Em Hebreus temos mais detalhes sobre a trasladação de Enoque. Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. A fé é a condição para ser arrebatado por Deus na sua vinda. Sabemos que alguns não verão a morte e outros não sofrerão o dano da segunda morte. A separação eterna de Deus, o tempo de andar com Deus, é agora antes do arrebatamento. Temos que ter um testemunho diante de Deus e dos homens para sermos dignos de ser levados para junto dele. Na hora da vinda do Senhor, não haverá tempo de se preparar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías capítulo 55, versículo 6. Vejamos este texto dito por Jesus sobre a sua volta e arrebatamento da igreja. Lucas capítulo 17, versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Jesus, na sua imensa onisciência, disse que os dias de Noé e os fatos daquele tempo são uma perfeita figura da sua volta. Sabemos que pouco tempo depois do arrebatamento de Enoque, Deus executou o juízo na pessoa de Noé. O significado do nome Enoque é iniciando, pois Deus estava apenas iniciando a sua obra com o ser humano. Por que Deus se preocuparia em deixar esta mensagem tão clara em sua palavra? O arrebatamento da igreja será algo realmente espetacular, algo que o homem natural não entende, e muitos até cristãos têm dificuldade de aceitar. Mas eu digo a você, Deus sabe que o homem é limitado em conhecimento e fé, e assim está dizendo através de Enoque: eu já fiz antes o que estou prestes a fazer. Este relato serve de despertamento para nós. Deus é fiel e vai cumprir a sua palavra na íntegra. O dilúvio está vindo, prepare a sua arca. Se cada um como Noé salvar a sua família, o mundo será salvo. Cuide de sua família, seja um Enoque pregando a volta do Senhor e agrade a ele para ser tomado da terra antes do juízo. Os sinais já estão se cumprindo. Lembre-se de que sua vida é o legado que você constrói a cada momento. Portanto, trabalhe diligentemente, estude com paixão, busque a Deus com fervor, deixe de lado os vícios que o prendem e dedique-se à sua família com todo o amor em seu coração. Para seguir adiante nessa jornada de autocrescimento e descoberta, eu os convido a se juntarem ao canal Caminho Milenar. Ao se inscrever, vocês entrarão para uma comunidade dedicada a explorar a sabedoria do divino e a aplicá-la no mundo moderno. Que você seja impactado com essa mensagem. Até a próxima jornada espiritual do Caminho Milenar.